Então, vamos lá. Eu escolhi para falar 2 processos pelos quais eu passei nos últimos anos. O primeiro processo, no qual eu pretendo me deter mais, foi também a minha pesquisa de mestrado. Eu passei 2 anos numa ocupação no centro da cidade do Rio de Janeiro. Essa ocupação se chama Chiquinha Gonzaga. Ali eu trabalhei a forma de arte pública de novo gênero, que é uma forma de procedimento colaborativo que trabalha com não artistas. Trabalhei com um grupo de jovens moradores dessa comunidade. Foi um processo longo, continuado, de muita imersão. Ali eu pude realmente ter muita troca, muita aproximação com esses jovens. Então, eu vou me deter mais, vou falar mais dele, apresentar os conceitos fundamentais desse procedimento artístico, que eu também entendi, além de um procedimento de autopoiesis, um procedimento que me levou para a pesquisa enquanto acadêmica e enquanto artista. Depois eu vou falar de um processo que levou apenas 2 semanas, que foi o processo na Bahia, em Cachoeira, que está fundamentado no mesmo tipo de sistema de arte participativa, tem as mesmas preocupações, o mesmo modus operandi. Não teve um tempo de aprofundamento que a minha pesquisa participante teve, mas também gerou representatividade, que eu acho que é fundamental dos nossos procedimentos, né? A gente passa, a gente interfere nas formas de representação e vai um pouco mais além, gerando representatividade com essas pessoas que participam do trabalho, não sendo artistas, mas criando junto, né? Então, essa primeira imagem que eu selecionei não se pretende como um discurso, mas é um pouquinho da síntese do processo, né? Ela acontece num espaço comunitário dentro da ocupação Chiquinha Gonzaga. É um espaço que serve como um contraponto a uma realidade dada na cidade, que é a impossibilidade de acesso aos equipamentos culturais da cidade pela grande maioria de seus moradores. Em contraponto a essa dificuldade de acesso aos espaços culturais dados pelo poder público, essas pessoas, de uma forma criativa de montar os seus ritmos de vida e usufruir da cidade, dos espaços que elas conquistam e praticam, criam espaços culturais dentro dos espaços praticados. Então, a Chiquinha tem esse espaço como um lugar onde as manifestações culturais, de uma forma geral, criadas ou vivenciadas pelos seus moradores ou pessoas que frequentam a ocupação, podem compartilhar. Esse é um dia em que eu estava trabalhando com o meu grupo de jovens, a gente estava editando uns vídeos e tinha depois marcado uma reunião dos moradores adultos, né? Então, esse é o momento em que a gente está compartilhando no mesmo espaço. A gente editando as entrevistas que os próprios jovens faziam e os moradores adultos chegando para um outro assunto, mas era também para tratar da festa de comemoração da Chiquinha, a data de ocupação, né, a ocupação mais antiga da cidade, e eles estavam ali começando esse assunto. Pode passar. Bom, aí eu chamei de essa fala, porque a gente tem que submeter um pouco a forma, né, então tem que dar um título, e aí eu vou sintetizar os meus procedimentos chamando de um sistema de arte, porque é complexo, né, não é simplesmente um procedimento claro e bem definido de criação, não se dá de uma forma solipsista, né? Não faço sozinha. Por agregar várias pessoas de instâncias diferenciadas, eu vou chamar de sistema. Não gosto da palavra complexo, acho que eu vejo muito, né, o artista contemporâneo falar de sistemas complexos de arte. Eu acho que denota uma certa pretensão que não me agrada muito. Então, eu chamo de sistema de arte participativa, invisibilidades e possibilidades ou impossibilidades representacionais. O que me interessa com essas possibilidades ou impossibilidades representacionais é pensar como os produtos gerados por esses procedimentos colaborativos com não artistas podem vir a ser produtos que geram representação. Mais do que representação, porque não são gerados por artistas, eles vão ser, na verdade, dispositivos que gerem representatividade. E aí é um pouco disso que eu quero falar. Pode passar. Bom, o sistema de arte participativa, ao longo da história da arte e
muito na preocupação dos críticos de arte de ser definido como um procedimento, vai aparecer para os críticos de arte, a partir da década de 80, com várias formas de chamar, várias conceituações diferentes. A gente, enquanto pesquisador, fica tentando abarcar todos esses conceitos, né, dar conta de como é que todos os críticos e todos os autores, até os próprios artistas que falam dos seus procedimentos, chamam as suas formas de fazer, né? Eu tive que buscar a minha, então, para mim, sucintamente, é um sistema de arte participativo com ênfase em processos colaborativos, ou seja, buscar um grupo de não artistas, trabalhar suas subjetividades e suas formas de representação de uma maneira nivelada, ou seja, nivelamento relacional, onde eu, como artista, vou para esse processo, muito menos me julgando empoderada por um conhecimento de arte, mas sendo empoderada pelas outras formas de conhecimento aportadas por esses não artistas no processo. Então, como eu já disse na fala no começo, eu vou para esse procedimento tanto como pesquisadora acadêmica, como pesquisadora artista, pensando em processos de autopoieses e também como mediadora colaborativa, né, quando eu penso nos outros participantes do processo. Pode passar. Aqui, então, vem um conjunto de artistas e críticos que vão dar conta da conceituação do que é esse processo colaborativo. Então, fundamentalmente, a gente vai ter Nicolas Bourriaud, que vai pensar nos processos relacionais dentro das instituições, principalmente dos museus, quando artistas trabalham com objetos ou instalações que se fazem a partir da participação do espectador. Nicolas Bourriaud vai começar a identificar nos procedimentos da arte ocidental, a partir da década de 80, artistas que trabalham voltados para a participação. E vai nos lembrar que, quando você se volta para o outro, e esse outro não é o artista, mas para que a obra se dê, é necessário que esse artista se envolva com o objeto dado, com o objeto artístico, os contratos sociais, os contratos estéticos têm que funcionar de forma concomitante. Quer dizer, não dá mais para pensar uma estética que não seja engajada, não dá para pensar uma estética que não seja imbuída de um contrato que vá para além da estética, né? Ética e estética fundidas em um processo só. Então, a partir do Nicolas Bourriaud, principalmente outros críticos de arte americanos e norte-americanos e europeus, vão passar a determinar o que é colaborativo, o que é relacional, o que é participativo, e a gente vai ter, não a fundação, mas a organização de alguns conceitos que passam a se repetindo nessas falas e nesses textos, mas sempre tratando da colaboração entre artista e não artista. Então, a gente tem a Nina Fershing, que é uma artista, e vai falar desses processos que não parecem arte, que não tem cara de arte e que tem cara de ativismo. Então, ela escreve um livro, em 1984, que o título é uma pergunta, né? Então, que tipo de arte é essa? Né? Que arte que é essa? Né? Aqui no Brasil, a gente tem o Hélio Fervenza, que é um doutor, professor no Rio Grande do Sul e que também trabalha com não artistas, processos colaborativos, e ele vai dizer que essa arte é uma arte que não tem cara de arte, é uma arte que tem cara de vida. Né? E Grancaster tem o conceito de arte colaborativa. Grancaster vai dizer que esses procedimentos com não artistas têm um caráter absolutamente educador, não porque ele tem um artista que aporta conhecimento, mas funda um momento de troca de conhecimentos. E essa troca de conhecimentos, que não é necessariamente só da área da arte, da área da estética, mas que é uma troca de conhecimentos mais ampliada, mais expandida, dá um caráter mais educativo, mais educacional do que artístico para esses procedimentos. Pode passar, por favor?